Nesse segundo vídeo, então, nós estamos vendo como construir o gráfico de uma função afim. A representação gráfica de uma função qualquer é a representação de todos os pontos envolvendo um valor do domínio x e a sua imagem f de x, para todo x pertencente aos reais ou ao domínio, né? Pode ser que o domínio não seja os reais, então você daí não vai usar todos os x dos reais. Você vai usar aqueles que pertencem ao domínio. Bom, quando estudamos função afim, percebemos que este conjunto de pontos sempre vai formar uma reta. Gente, isso aqui é importante. No plano cartesiano, uma função afim é uma reta. Quando vocês chegarem lá no módulo 5 e forem estudar geometria analítica, vocês vão ver a equação da reta. E vocês vão ver que a equação da reta nada mais é que uma função afim. Então, essa relação é uma relação que a gente chama de biunívoca. Ela vale nos dois sentidos. Uma reta no plano cartesiano é uma função afim. Uma função afim é uma reta no plano cartesiano. Ok? Bom, qual é a melhor maneira de eu encontrar então essa reta? Então, para construir o gráfico de uma função afim, eu vou escolher alguns valores de x. Professor, quais são os melhores? Fica a seu critério. Não tem uma escolha exata, não tem, tem que ser sempre o x igual a menos 1, 0 e 1. Não, não tem uma regra. Para a função afim, você escolhe. Lógico, se você escolher valores ruins, você vai obter resultados ruins. Mas se você escolher valores bons, provavelmente você vai conseguir construir bem o seu gráfico. E daí, a partir desses valores escolhidos, você vai encontrar as imagens deles, os f de x ou y. Né? Pode representar por y, porque normalmente o eixo das ordenadas a gente diz que é o eixo y. Com esses pares ordenados, nós vamos marcar os pontos. Então, eu vou desenhar os pontos no plano cartesiano. E, por fim, traçar a reta que passa por tais pontos. Então, é muito simples. É esse passo a passo. Escolhe alguns valores para x, acha as suas imagens, marca os pontos no plano e traça a reta. Vamos fazer um exemplo para ficar claro isso, né? Vamos construir o gráfico da função f de x igual a 3x menos 2. Vamos escolher, então, alguns valores para x. Eu vou escolher 5 valores, para a gente ter bastante aplicação aqui. Tá? Então, eu coloquei ali, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 2 terços, x igual a 1, x igual a 2. Professor, podia colocar um número racional? Podia. Só ia dar trabalho para você, mas você fica à vontade. Quaisquer valores. Até te desafio a você depois fazer essa construção usando outros valores e perceber que as duas retas que vão formar serão iguais. Tá? Então eu vou substituir o menos 1. Aonde é que eu vou substituir esse menos 1 aqui? No lugar do x. Todos eles eu vou jogar no lugar do x. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3, com menos 2, menos 5. Daqui a gente tem um par ordenado. Vou até escrever aqui no começo. Menos 1 para x, menos 5 para y. Isso é o primeiro par ordenado. Se eu quiser já desenhar o meu plano cartesiano e já marcar esse ponto, já está valendo. Mas eu vou preencher a planilha inteira, tá? Então, jogando 0. 3 vezes 0, 0. Menos 2, dá menos 2. Então, 0 para x, menos 2 para y. Jogando 2 terços. 3 vezes 2 terços dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, é o ponto 2 terços para x, 0 para y. 3 vezes 1, 3, menos 2 dá 1. Então, aqui tem o ponto 1 para x, 1 para y. E, por fim, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. 2 para x, 4 para y. E agora que eu tenho, então, os 5 pontos definidos, eu vou para o meu plano cartesiano. E aqui estão os pontos. Se eu der nome para esses pontos, aqui é A, B, C, D e E. Ok? Então, aqui eu tenho A, B, C, D e E. O que falta fazer agora? Perceba, eles estão alinhados. Pega uma régua e traça essa reta ali. Essa reta, então, ela passa nos 5 pontos que foram marcados no plano cartesiano.
esta reta aqui, esta retinha que fizemos no final, é a representação da função f de x. A gente pode, inclusive, dizer que é a reta f de x. Tá ok? Então é assim que a gente vai construir. Vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos construir o gráfico da função afim g de x igual a 1 menos 2x. Vamos ver o que vai mudar agora. Vamos escolher os valores para x. Professor, mas o professor escolheu 5 valores para x no exercício anterior. Você não precisa escolher tantos valores assim para x. Se é uma reta que vai formar, quantos pontos você precisa para determinar uma reta? Bastariam 2 pontos. Bastariam 2 pontos e você já teria uma reta formada. Vejamos. O menos 1 e o 2. Escolhi aleatoriamente aqui 2 valores para x. Jogando menos 1. 1 menos 2 vezes menos 1 dá 3. 1 menos 2 vezes 2 dá menos 3. Então eu já tenho 2 pontos aqui. Eu tenho... Opa! Sem querer pulou aqui. Eu tenho aqui o ponto P, que é o ponto menos 1 para x, 3 para y, e o ponto Q, que é o ponto 2 para x, menos 3 para y. Com esses 2 pontos eu já consigo desenhar a reta no gráfico, porque por 2 pontos distintos passa sempre uma única reta. Então tá aí, essa é a minha função g de x, formando aqui então essa reta. Ok? Então, ó, 2 pontos são suficientes para determinar uma única reta. Não preciso de mais do que 2 pontos. Ah, professor, mas posso fazer mais? Pode, mas 2 pontos já é suficiente. 3 pontos você vai ter uma precisão bem legal. Só cuidado, quando você for desenhar na mão, tem que cuidar para fazer bem certinho ali as dimensões, as proporções, porque senão pode acontecer que você desenhe os 3 pontos e ele não fica na mesma reta. Tá? Uma dica, use papel quadriculado, ajuda bastante, facilita bastante a sua vida. Tá bom? Vamos lá. Construa o gráfico da função h de x igual a 3. Opa, que função é essa? Constante. Exatamente. Uma função constante é aquela que o a é igual a zero, ou seja, eu só tenho o termo independente de x. Vamos construir esse gráfico aí, então. Selecionei aqui 3 valores para x. Acontece que, quando x é igual a menos 3, o que ele vai interferir na imagem? Nada. A imagem do menos 3 é 3. E para o x igual a 0? É 3. E para o x igual a 1? É 3. Uma função constante vai formar uma reta, ó, sempre aqui, ó, na mesma altura. Ou seja, uma reta horizontal. O gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas, ao eixo horizontal. Tá entendendo? Então, se eu tenho aqui uma função constante, eu tenho essa reta aqui na horizontal, sempre. Mais um exemplo, pessoal. Letra D. Construir o gráfico da função i de x igual a x. Isso daqui é uma função linear, que é a função afim, onde o termo independente vale zero. A função linear ela tem uma característica interessante também. Veja lá, vou escolher 3 pontos, tá? 3 valores. Então, menos 1, 0 e 1. Se a função é só i de x igual a x, se o x é menos 1, a imagem é menos 1. Se o x é 0, a imagem é 0. Se o x é 1, a imagem é 1. Então, o gráfico vai formar aqui essa reta. Inclusive, essa reta aqui ela recebe o nome de bissetriz dos quadrantes ímpares. E você deve lembrar disso aqui, né? Porque é o primeiro e o terceiro quadrante, e essa reta aqui, então corta esses quadrantes bem no meio, tá? Essa função linear, ela passou num ponto em especial. O que eu tenho ali? Eu tenho a origem. Toda vez que eu estou trabalhando com uma função linear, a reta passa pela origem. Então, toda função linear, a reta passa pela origem. Ou seja, ela intercepta o eixo x e o y ao mesmo tempo. Entendeu? Bom, para fechar esse vídeo, né, vamos fazer mais um exemplo. E agora é o contrário. Agora eu te dei o gráfico. Se eu dei o gráfico, eu dei os pontos. E eu quero saber
a lei de formação dessa função. Então aqui eu tenho o ponto A, que é o ponto menos 2 para x, menos 1 para y. Desculpa, mais 1 para y, né? Está positivo aqui. E aqui eu tenho o ponto B, que é 1 para x, 4 para y. Vamos analisar então como é que isso daqui vai interferir na minha função. Se é uma função afim, eu vou chamar ela de j de x igual a ax mais b. O senhor tem que ser j? Não, qualquer letra aqui, né? Você vai evitar colocar aqui a de x, b de x, para não confundir com os coeficientes aqui. Então você vai pôr um f, um g, um j, um k, tá bom? Eu pus j porque a anterior era i, se você olhar a anterior era h, g, f, eu vim na sequência, tá? Então vamos lá. Usando a ideia do ponto A, que o x menos 2, o y vale 1, eu tenho que j de menos 2 é igual a 1. Usando a ideia do ponto B, j de 1 é igual a 4. Mas espera lá, j de menos 2 é a vezes menos 2 mais b. E j de 1 é a vezes 1 mais b. A vezes menos 2 é menos 2a e a vezes 1 é a. E eu montei o quê? Um sistema de equações lineares de novo, para achar os coeficientes a e b. O que eu vou aplicar aqui? Subtração das equações, porque b menos b vai zerar aqui, ó. Então você subtrai. Menos 2a menos a, menos 3a. 1 menos 4, menos 3. Divide por menos 3, o a vale 1. Opa, já sei o primeiro coeficiente. Falta achar o b para poder escrever a função. Aplica em qualquer uma das equações. Nota que agora eu peguei a segunda, porque ela é mais simples. A mais b igual a 4. Se o a vale 1, 1 mais b igual a 4, b igual a 3. Já sei o a, já sei o b. Conclusão, já sei a função. Então a função j de x é a função x mais 3. Beleza? No próximo vídeo a gente vai fazer mais exercícios envolvendo essa ideia dos gráficos de função, os conceitos das funções aqui e avançar em análise desses gráficos também. Tá bom? Segue aí!